Jornal. Câmara dos Deputados. Prisão de suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro motiva discussões em plenário. Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. Projeto de lei visa aumentar segurança no uso de aplicativos bancários. Boa noite. A Câmara analisa uma proposta que tem o objetivo de aumentar a segurança no uso de aplicativos bancários. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. Projeto de lei em tramitação na Câmara busca obrigar a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a criar um número de telefone único para que o cliente de banco possa ligar para bloquear temporariamente o acesso a aplicativos ligados à sua conta. A ideia é facilitar a interrupção do uso dos aplicativos em caso de roubo de celular. Também seria obrigatório que os bancos permitissem o bloqueio por meio de outro celular. O projeto ainda estabelece que o acesso ao aplicativo teria que estar condicionado ao uso da senha ou identificação biométrica do celular habilitado. Uma outra medida é a solicitação de uma confirmação para as operações realizadas por meio de rede de Wi-Fi pública ou de baixa segurança. O deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, autor do projeto, afirma que os golpes estão aumentando e atingindo pessoas de todas as classes sociais. Se você for pegar o histórico de quem são as vítimas, não são as classes A e B em sua maioria. Muitas vezes são pessoas que estão usando pelas primeiras vezes os aplicativos, exatamente porque não tinha esse costume ou porque não tinha nenhuma conta digital. Para isso, o banco precisa ter noção que a sua responsabilidade de garantir a segurança deve ser maior. O Superior Tribunal de Justiça já editou súmula para afirmar que os bancos são responsáveis pelos prejuízos no caso de abertura de conta em nome de outra pessoa, mas órgãos de defesa do consumidor também veem falhas bancárias no golpe do WhatsApp, quando o criminoso se passa por outra pessoa e induz a vítima a transferir dinheiro para uma conta que, na prática, é uma conta criada somente para o golpe. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Política. Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que a segurança pública e o desenvolvimento socioeconômico são suas principais bandeiras na Câmara. O deputado acrescenta que as reformas administrativa e tributária, o crescimento econômico, o combate à fome e a defesa da democracia também são temas que ele vai abraçar durante o mandato. Coronel Ulisses observa ainda que não há como pensar no desenvolvimento brasileiro sem resolver a questão da infraestrutura. O deputado cita os mais de 650 quilômetros intrafegáveis da BR-364 no Acre como exemplo de problema que precisa de solução urgente. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, ressalta que seu primeiro mandato na Câmara será pautado em princípios como honradez, lealdade, honestidade e principalmente respeito. Ele afirma que a pluralidade de opiniões e orientações políticas devem ser encaradas como benéficas ao debate político. Para Coronel Assis, a divergência é a chama da democracia. O congressista promete priorizar a defesa do agronegócio, das escolas militares, do direito ao armamento civil, além de investimentos em infraestrutura. Justiça. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defende a tramitação em regime de urgência de projeto de lei que busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet, o chamado PL das fake news. Relator da proposta, Orlando Silva afirma que a desinformação produz um terreno fértil para os discursos de ódio e posicionamentos extremados. O deputado avalia que é preciso criar regras para a moderação de conteúdo, mas sem abrir mão da liberdade de expressão dos usuários. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a nomeação para secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República de um cidadão acusado de crime de rachadinha durante o período em que esteve à frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. General Girão ressalta que as acusações contra o novo secretário, à época em que presidiu a Assembleia do Rio, indicam desvio de 49 milhões de reais. O parlamentar também vê contradição no discurso governista de que a nova gestão federal busca pacificar o país. Segundo ele, na prática, o governo tem acirrado os ânimos entre ricos e pobres. Educação. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, conclama os parlamentares a se alinharem na defesa pela educação.
na estruturação de metas a serem alcançadas e no desenvolvimento de mecanismos que deem transparência na aplicação de recursos, para que a sociedade e o Estado possam acompanhar as melhorias alcançadas. De acordo com Sidney Leite, o acesso à internet, os investimentos em tecnologia e a adaptação dos currículos às necessidades do mercado são temas que precisam ser aperfeiçoados. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara reconhece a representação estudantil como crédito curricular para cursos de graduação. A repórter Paula Bittar tem mais informações. A Câmara analisa uma proposta que reconhece a representação estudantil como atividade complementar para efeitos de contabilização como crédito curricular exigido para a graduação no ensino superior. Pela proposta, o tema deverá ser regulamentado pela área de educação do governo após a aprovação. A legislação, que é modificada pela proposta, é de 1985 e já reconhece a União Nacional dos Estudantes como entidade representativa do conjunto dos estudantes das instituições de ensino superior do país, além de tratar das uniões estaduais dos estudantes, dos diretórios centrais dos estudantes de cada instituição e dos centros acadêmicos ou diretórios acadêmicos de cada curso. Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, onde foi relatado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. É neste momento da vida como estudantes que a atividade política cativa muitas pessoas, nos diretórios e movimento estudantil de um modo geral. O Brasil tem uma importante tradição de lideranças que vem do movimento estudantil. Isso é salutar, uma vez que, para além do caráter de cidadania, a juventude renova a sua atividade e se capacita para a democracia, mas não só para a atividade política. Todas as atividades profissionais do direito, da medicina, da engenharia, todas as atividades sociais contribuem para a formação de bons profissionais. A proposta, que reconhece a representação estudantil como atividade que rende créditos para o estudante de graduação, ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Meio Ambiente. Comissão Externa da Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. A reportagem é de José Carlos Oliveira. 11 deputados de vários partidos integram a nova Comissão Externa da Câmara sobre fiscalização dos rompimentos de barragens e repactuação de acordos judiciais. O foco dos trabalhos está nos desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019, que deixaram quase 300 mortos após o rompimento de barragens de rejeitos de minério de ferro em Minas Gerais. O pedido de recriação do colegiado partiu do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi relator da extinta CPI de Brumadinho e coordenador da comissão externa que atuou até o ano passado na repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas em Mariana. Essa comissão é muito importante porque vai se reiniciar um processo de discussão sobre as responsabilidades e também como repactuar do ponto de vista ambiental e das comunidades que foram atingidas pelo rompimento criminoso das barragens. Esta comissão já tinha funcionado durante o mandato passado, mas agora será fundamental para fazer essas repactuações em nome dos atingidos. A repactuação dos acordos judiciais de Mariana é intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante dos 7 anos de fracasso da reparação a cargo da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Em fevereiro, a Renova anunciou 8 bilhões e 100 milhões de reais para ações socioambientais, indenizações e reassentamentos ao longo deste ano, mas o movimento dos atingidos por barragens avaliou que o valor é insuficiente. Para o deputado Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, o fato de as mineradoras acusadas comandarem o processo de reparação por meio da Renova é uma das anomalias jurídicas a serem corrigidas. Ele também reclama do atraso na punição dos responsáveis e nas obras em Mariana. Um estado sério como o Brasil, que se pretende realmente realizar uma mineração minimamente sustentável, a gente não pode ser conivente com esse tipo de absurdo
que as pessoas responsáveis por essas mortes, elas continuarem soltas. O distrito de Bento Rodrigues, que foi completamente destruído, ele até agora, ele ainda não foi completamente constituído. Pedro Ayrara concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Antes de tomar posse como deputado no início deste mês, Ayrara era porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e teve atuação direta no resgate às vítimas dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho. O deputado afirmou que a Comissão Externa da Câmara também estará atenta aos reflexos negativos dessas tragédias que continuam ativos na população. É importante a gente citar que no caso de Brumadinho, a gente teve um aumento exponencial em relação à taxa de suicídios. As vendas dos ansiolíticos nas farmácias de Brumadinho, elas aumentaram em mais de 400%, justamente porque existe uma epidemia de adoecimento mental na cidade. A Operação de Brumadinho é a operação de busca e salvamento mais longa da história mundial, e acho que tudo isso mostra o respeito que tem com essas famílias. É uma ferida que ela permanece aberta. No Legislativo, a Comissão Externa pretende articular, junto ao Senado, a aprovação dos projetos de lei que tratam da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e da tipificação de crime de ecocídio. Em 2020, o trabalho conjunto dos parlamentares conseguiu aprovar regras mais rígidas para a segurança de barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Direitos Humanos. Com a chegada do Carnaval, Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, manifesta preocupação com os filhos dos ambulantes e de catadores de recicláveis espalhados pelas festas. De acordo com a parlamentar, essas crianças e adolescentes ficam suscetíveis a abusos e à violência. Por isso, Rogéria Santos sugere a criação da Frente Parlamentar em defesa das crianças e adolescentes em relação às festas populares da Bahia. A deputada acredita que o parlamento deve ficar atento aos riscos que grandes eventos oferecem às crianças do país. Justiça. A prisão de suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro foi motivo de discussões no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou. As primeiras semanas de trabalho do plenário da Câmara em 2023 foram marcadas por votações e polêmicas entre parlamentares do governo e da oposição. Um dos principais temas de debates foi a prisão dos acusados de envolvimento na depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. Após a invasão e destruição de móveis, obras de arte e dependências do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, foram presas cerca de 1.400 pessoas. A maioria estava nas imediações ou no interior dos prédios atacados, ou acampadas em frente ao QG do Exército. Nos dias que se seguiram, depois de realizadas audiências de custódia, em que os presos são levados à presença de um juiz, 460 pessoas foram soltas, com a condição de usarem tornozeleiras eletrônicas. Foram mantidos presos 600 homens e 315 mulheres, suspeitos de terem cometido crimes como golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, destruição ou inutilização de bens públicos. Deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro subiram à tribuna do plenário da Câmara para reclamar da situação dos presos e para criticar o que consideraram uma arbitrariedade. Segundo eles, nem todos os detidos participaram da depredação. Foi o que disse o deputado delegado Caveira, do PL do Pará, que questionou ainda as audiências de custódia. No dia 8 de janeiro, tivemos aí uma aberração jurídica. Até concordo que deve efetuar as prisões de quem realmente quebrou ou fez algum tipo de vandalismo, mas discordo plenamente das prisões arbitrárias de juízes teleguiados que fizeram as audiências de custódias meramente homologatória. Já o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse que os suspeitos estão sendo mantidos presos sem que se saiba exatamente o que cada um fez. As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. O ministro ele colocou 11 tipificações penais em todas elas. Ou seja, não houve individualização da pena. E nesses 11 que eles estão respondendo, sendo 4 deles crimes de lei do terrorismo, que inclui, por exemplo, a mão armada. Apesar dos questionamentos sobre as prisões, os atos de 8 de janeiro foram condenados por praticamente todos os partidos e muitos deputados defenderam as prisões até que sejam apuradas as responsabilidades e apontados os financiadores. O deputado José Nelto, do PP de Goiás, defendeu uma CPI para investigar o que aconteceu e as prisões efetuadas. Eu vou assinar a CPI dos atos golpistas da turma que estava influenciado pelo Bolsonaro para dar o golpe
para quem veio aqui quebrar esta casa, o pulmão da democracia, quebrar o Supremo Tribunal Federal, quebrar o Palácio do Planalto, e todo bandido que esteve aqui presente tem que pagar. Agora são santos, viraram santos lá na cadeia. Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está sendo respeitado o direito dos presos e o devido processo legal. Quem tentou o golpe, quem atentou contra a democracia de maneira criminosa, violenta, merece ir para a cadeia. E para que não haja dúvida, nós defendemos o devido processo legal, porque nós respeitamos a Constituição brasileira, nós respeitamos o devido processo, mas tem que estar lá, quem foi pego de maneira preventiva, preso, tem que continuar a responder ao processo, constitui advogado e vá se defender. Além das prisões dos suspeitos de vandalismo e outros crimes, 3 empresas, uma associação e mais 50 pessoas foram acusadas pela Advocacia Geral da União de financiarem os atos e podem ter que ressarcir em mais de 20 milhões de reais os cofres públicos. As acusações formais a cada um dos acusados só será definida depois das investigações em andamento, quando o Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, se diz preocupada com o fato de 916 dos 1.398 presos pelos atos do dia 8 de janeiro seguirem encarcerados. Ela relata que muitos advogados têm se queixado de não ter acesso a seus clientes. A deputada ainda acusa a Justiça de desrespeitar os direitos humanos dos acusados de vandalismo. Segundo Bia Kicis, a libertação de grande parte dessas pessoas é uma questão humanitária. Ela afirma que uma das presas terminou um tratamento de quimioterapia poucos dias antes de 8 de janeiro e que possivelmente nem estava entre os que praticaram os atos de vandalismo. Na opinião da congressista, a maioria dos detidos é de cidadãos que estavam se manifestando politicamente. André Fernandes, do PL do Ceará, também critica a manutenção da prisão de grande parte dos cidadãos acusados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, é um absurdo perceber que, passados mais de 30 dias, ainda existam pessoas nos presídios que nem sequer estavam na esplanada dos ministérios naquele dia. André Fernandes defende a prisão de todos os responsáveis pelo vandalismo, mas afirma que é preciso libertar as pessoas que estavam no acampamento montado em frente ao quartel do Exército de Brasília. Ele também pede aos demais congressistas apoio para a criação de uma CPI que encontre os culpados pelas depredações. Na visão de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, a data de 8 de janeiro entrará para a história na mesma categoria dos dias que deram início à Revolta do Forte de Copacabana de 1922, à Revolta Paulista de 1924 e ao Movimento de 1964, todos atentados contra a democracia. Flávio Nogueira relembra que em 1964 o Congresso foi fechado e os parlamentares silenciados. Ao lamentar a destruição do patrimônio público, ele ressalta a falta que faria um Congresso independente para a defesa da democracia e do direito. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirma que a invasão à esplanada dos ministérios foi um dos momentos mais infames da história recente do país. Segundo o deputado, não foram atos nem manifestações, mas sim uma tentativa de golpe de Estado articulada por um ex-presidente da República. Guilherme Boulos acusa Jair Bolsonaro de planejar um golpe a partir dos Estados Unidos. Ele informa que o PSOL entrou com uma série de ações na Justiça, pedindo a punição não só dos responsáveis imediatos pelas depredações, mas também de parlamentares que incentivaram atos golpistas por meio de declarações na internet. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Antônio Soares e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom carnaval para você. Bom feriado, ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União recomendou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que faça ajustes no Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. Para o TCU, as pessoas com deficiência devem receber avaliação multidisciplinar durante a perícia. Atualmente, o documento não está de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. As normas determinam que o exame médico seja um dos componentes da avaliação, que deve considerar também os fatores biológicos, psicológicos e sociais.
A decisão do TCU será encaminhada à Casa Civil da Presidência da República, para que se avalie a necessidade de pedir ajustes na lei da perícia médica pelo Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.